E aí, galera, tudo bem? Ó, dando continuidade à aula 41, 42 hoje, tá bom? Então, vamos lá, bora lá. Na aula passada eu falei para vocês sobre as questões da China, falamos sobre a questão de Hong Kong, falamos sobre a questão de Taiwan, tá? Falamos um pouquinho sobre a questão do Tibete e algumas relações da China ali no mar do sul da China. Beleza? A gente já tinha abordado isso em outro momento. Lá atrás, quando eu falei de industrialização da China, eu comentei um pouquinho sobre essas características, tá? E hoje a gente vai falar ali do sul da Ásia, tá? Sul da Ásia, que é a Índia, e vamos falar um pouquinho também da questão das Coreias, tá bom? E aí eu vou dar uma assuntada também, uma relembrada na Guerra do Vietnã, tá? Meio que superficialmente, mas só para vocês entenderem o contexto, beleza? Já a Guerra do Vietnã não é uma pauta mais pra gente, é mais história, mas eu gosto de trazer isso para a gente poder entender o processo ali um pouco melhor, tá bom? Então é isso que a gente vai falar. Vamos falar das questões da Índia, das questões ligadas à Coreia, tá? E vamos falar um pouquinho ali do Vietnã, beleza? Então, quando eu falo de Índia, galera, a primeira coisa que você tem que lembrar é a seguinte, tá? A Índia teve o seu processo de independência lá depois da Segunda Guerra Mundial, né, 47. Depois, né, ali a gente tinha o subcontinente indiano, que vamos dar uma observada no mapa, que envolvia justamente aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Envolvia a Índia, o Paquistão e Bangladesh. Hoje todos os países independentes, né? Aqui, ó, Paquistão, a Índia e Bangladesh. Aí você tinha Nepal, Butão, né? Você tinha que Bangladesh aqui, tá? Você tinha aqui os países mais para cá, né? Mais a leste, que vão formar, na verdade, vão se comunicar ali com o Sudeste Asiático, tá? Então, essa região toda aqui era chamada de subcontinente indiano. E nessa região toda, nós tivemos vários conflitos, né? Que ainda reverberam tensões. Tivemos conflitos para definir os territórios pós-independência, tá? Ou seja, o que ia ficar para os muçulmanos e o que ia ficar para o povo hindu, né? E dessa forma foi uma maneira também da Inglaterra manter ainda o seu domínio sobre a região, mesmo pós-independência. Então era importante para a Inglaterra manter um controle ali sobre as áreas, principalmente da população do povo hindu, tá? Era importante também que tivesse um atrito entre os hindus e os muçulmanos, que aí, né, aquela velha história, esse conflito serviria de argumento para uma possível interferência ou um maior controle externo, no caso inglês, né, na região. Então a independência não foi nada tranquila, tá? Eu falei isso para vocês lá atrás quando a gente falou de Índia. Então nesse processo todo tumultuado, a gente passa a ter países, né, com problemas diplomáticos, com problemas relacionais em função de territórios, em função de conflitos étnicos e religiosos, tá? E isso vai ser bastante importante na segunda metade do século XX, tá? E um desses lugares de tensão, né, que envolve esse sul da Ásia é justamente o lugar chamado Caxemira, tá? A Caxemira, a famosa Caxemira, que agora, galera, voltou a ter uma tensãozinha, né? Eu tô falando antes de Covid, tá? Olha aqui, ó. Presta atenção aí no mapa destacado da Caxemira. Tá vendo que a Caxemira, tá? Ela se comunica com a China, se comunica com o Paquistão, se comunica com a Índia. Então a China tem um pedacinho da Caxemira, tá? A Índia tem a maior parte, tá? E o Paquistão tem a menor parte, beleza? Olha aqui, ó, ampliado, olha aí do lado, tá? Então nós temos aqui, ó, sob controle do Paquistão esse pedaço, tá? Esse pedacinho aqui, ó, administrado pela China, esses aqui, e esse pedaço maior administrado pela Índia. Repara que a fronteira, a linha, né, de divisória, que aqui é onde eu estou com laser, foi definida em 48, tumultuado, né? Lembra de 47? Ó? Independência da Índia, questão do árabe-israelense, guerra árabe-israelense, guerra da Caxemira. Foi um momento bastante tumultuado aí da história recente, né? Isso em função da reorganização do mundo pós Segunda Guerra Mundial. Aí você pode relacionar isso à briga da bipolaridade, dá para se relacionar, tem bastante coisa para se pensar aí. A questão da concepção do terceiro mundismo, né? E o alvo, na verdade, de interferência das potências hegemônicas, o RSS e Estados Unidos.
Beleza? E aí vai entrar a Inglaterra, obviamente, do lado ocidental americano. Bom, daqui a gente passa a observar o seguinte, tá? A questão da China você não discute aqui na Caxemira, tá? Só aceita. Aceita que a China tem um pedacinho e é aquilo que a gente já falou no passado, galera. Não existe contestação de território chinês. Por quê? Porque se houver, a China reage, ela não vai permitir. Então, para a China, não existe uma disputa sobre a Caxemira. Existe a Caxemira da China e ponto final. Tá? E se houver tensões militares ali entre Índia e Paquistão, obviamente que a China vai se proteger, tá? E vai militarizar a região também. E aí que preocupa. Então a Caxemira é uma das regiões mais militarizadas do mundo. Vocês sabiam disso? É louco. Por quê? Porque a China tá, ó, Paquistão e Índia podem se explodir aí, mas não entra no meu território. Então a China militariza ali para autodefesa. O Paquistão militariza ali também para evitar uma invasão indiana e a Índia vice-versa com o Paquistão. Então a gente passa a ter uma relação bastante conflituosa ali na Caxemira. Uma relação, na verdade, não de conflito, mas de tensão, tá? Muita tensão. Então isso é importantíssimo de lembrar, beleza? Então vamos aqui, ó, lê aqui em cima, ó, aqui, ó, 2/3 para a Índia, né? É o território que a gente chama de Jammu e Caxemira, tá? E que é onde estão umas tensões recentes, e o restante fica para o Paquistão, ou seja, 1/3. E a parte da China a gente não vai discutir. Beleza? Identificamos o lugar. Vamos entender mais uma coisa aqui. Galera, olha aqui que importante isso aqui, ó. Quando você fala, professor, mas por quê? O que tem ali? O que eles fazem tanta questão de ter que tem ali? Bom, a Caxemira, galera, é um território bastante importante por alguns motivos, tá? O primeiro motivo é justamente a questão religiosa, tá bom? A questão da origem do povo, tá? Olha que louco isso aqui. A região tem cerca de 12 milhões de habitantes. A título de comparação, é a cidade de São Paulo. É muita gente, tá? Metade da população do Chile, mais ou menos. Tá? Fica no noroeste da Índia, acabamos de ver. 68% da população de lá é muçulmana e só 28% é hindu. Ó, faz um cálculo comigo. Vamos observar aqui. Ó, 2/3 é para a Índia, certo? 2/3 dá uns 75%. 60 e dá 72%, certo? 1/3 do Paquistão. Agora olha a divisão da população. Tá vendo? Quando eu olho aqui, o que acontece? Parece que quase 2/3 é muçulmana. Então quase 2/3 da população ficou com 1/3 do território. E menos de 1/3 da população ficou com 2/3 do território. Fecha essa conta? Soa justo? Vamos pensar do ponto de vista de nacionalidade, né? Então, se tem mais de um povo, esse povo tem que ter mais território. Soa justo essa divisão? Não soa, né? Para o Paquistão também não. Então, o Paquistão fica mordido e reclama, fala, pô, não faz sentido essa maior parte desse território, que é de maioria muçulmana, ser do povo hindu. Não faz sentido ser da Índia. Tem que ser nosso, do Paquistão. E a Índia fala, ó, meu amigo, a ONU dividiu isso aqui, não dividiu? Dividiu, tá dividido, não vou dar. E aí você passa a ter uma tensão. Aí o Paquistão fala, então tá bom, né? Já que é pela ONU, autodeterminação dos povos. O que é autodeterminação dos povos? São os povos decidirem sobre o seu próprio destino. Não é justo isso? Pô, cada povo tem que decidir seu próprio destino. É o justo. Tá? Então, o que o Paquistão fala? Ora, bora fazer um plebiscito e no plebiscito a galera vota sim ou não. Vocês querem ser Índia ou vocês querem ser Paquistão? Tá? Olha aqui. O que a Índia fala? Negativo, plebiscito nada. Já está feita a divisão está dividida e acabou. Ou seja, o Paquistão quer o plebiscito porque, como a maioria da população é muçulmana, provavelmente a maioria vai votar por ficar no Paquistão, porque é o país muçulmano, entendeu? Então vai ter menos perseguição. E a Índia não quer deixar o plebiscito acontecer porque ela sabe que se tiver um plebiscito e ela permitir, a chance dela perder é grande. Então é melhor que não tenha. Então ela fala, já foi acordado, acabou, não tem discussão. E nessa história toda a tensão aumenta.
Aí você tem perseguições, tá? Beleza? De minorias, tá? Isso gera uma tensão e um discurso de ódio entre muçulmanos e hindus, que isso vai reverberar até fora da Caxemira. Nós tivemos vários episódios de violência e atentado contra minorias, tá? Esse povo hindu dali, ele é privilegiado pelo governo indiano, obviamente, tá? E os muçulmanos ficam possessos, e aí gera ódio, gera revanchismo, e aí a coisa vai ficando complicada. Beleza? E tem um detalhe, tá, gente? Um detalhe bastante importante. Ambas esses países, tá, os três agora, tanto a China, quanto a Índia, quanto o Paquistão, detêm algo extremamente perigoso, tá, que são armas nucleares. Então, são países nuclearizados. São países com capacidade de destruição em massa. Logo, qual é o grande medo, né, na questão da Caxemira? Que a escalada de tensão leve a um conflito e uma possível utilização de armas de destruição em massa como uma arma nuclear, tá? Então, por isso que esse conflito é importante de você saber, tá? Então, a gente tem ali a China, que não está envolvida diretamente ali na treta, mas, pô, tá ali, tem territórios da Caxemira, né? E não vai deixar nada acontecer no seu território. Aí nós temos Índia e Paquistão, que também tem armas nucleares. Outro detalhe, população do Paquistão passou a do Brasil, tá? O Paquistão é a quinta maior população do mundo. Eu estou te falando em 211, 212 milhões de habitantes paquistaneses, tá? Índia, segunda maior população do mundo e vai passar a China daqui 2 anos. Eu estou falando de 1,3, 1,4 bilhão de pessoas. É muito. Então, brinca aí nessa história toda. Já parou para pensar? Exatamente, eu estou te falando de quase 2 bilhões de pessoas nesses países, sem contar a China, tá? Então, isso é uma preocupação. É um lugar muito adensado, de muita pobreza, tá? E ainda é um desafio em termos de desenvolvimento humano, beleza? E a tensão na Caxemira só agrava essa condição, beleza? Olha aqui. Por quê, professor? O que tem lá? Eu quero entender, professor, o que tem na Caxemira, tá? Bom, vamos entender um pouquinho o que é a Caxemira, tá? A Caxemira, na verdade, tem uma produção econômica relativamente importante, em questão de agricultura, questão de nascente de rios, o curso alto dos rios. Se você observar, vamos voltar o mapa aqui, ó. Opa, olha o mapa aqui da Caxemira. Repara que aqui está na região de influência do Himalaia, mais perto do Himalaia. Pois é, então a Caxemira são cursos altos de rios. São rios com bastante oxigenação, com bastante vida. Então são rios que garantem água para um país como o Paquistão, que tem pouca água. Para uma Índia, que tem uma pressão hídrica enorme. Então tem a questão hídrica, tem a questão dos solos das regiões agricultáveis. Tudo isso passa a ser questões importantes para controle da Caxemira, tá? Beleza? E aqui, recentemente, olha isso aqui, ó. Presta atenção nessa frase, assimilação da Caxemira da cultura hindu, reduzindo a identidade da Caxemira. Olha, isso também gera muita tensão recente. O que o governo indiano fez, tá? Para diminuir, já que a maioria da população é muçulmana, para diminuir a força da nação muçulmana, qual é a estratégia que você tem? Você assimila a cultura da região, tá? Você assimila na região a cultura da população que é minoria. Como assim, professor? Vamos fazer uma analogia, tá? Quando os europeus chegaram aqui, os portugueses chegaram aqui, a cultura majoritária não eram de etnias indígenas aqui, de várias? Então, quem que era minoria? Os europeus, não eram os europeus minoria? Então, como que os europeus têm que fazer para mostrar que a cultura deles sendo minoria é a cultura que tem que valer? Eles precisavam catequizar os índios à força, exterminar índios, tá? Precisava acabar com a cultura indígena, com as culturas indígenas nativas. Como que você mata? Mata o idioma, mata a cultura deles e impõe a sua. Ou seja, você é minoria em pessoas, mas aí você vira a cultura majoritária. Isso, a força, isso é violento, isso é morte étnica, né? Você está matando as culturas. Então, o governo recente da Índia foi acusado de fazer algo parecido na Caxemira. Eu estou falando do século XXI agora. Não estou falando do século XVI, estou falando do século XXI. Está sendo acusado de forçar, né, já que ele tem o poder, a Índia tem o poder, forçar
a presença hindu, levando mais hindus para morar lá, fazendo assentamentos hindus, para reduzir a identidade muçulmana da Caxemira, para reduzir proporcionalmente a presença muçulmana na Caxemira. Você está entendendo? Então isso é um processo forçado. Está perseguindo muçulmanos, está levando mais hindus e assentando esses hindus lá, tornando a vida dos muçulmanos mais difíceis. Isso gerou muita tensão agora no século XXI, né? E trouxe a questão da Caxemira de volta nos holofotes. Tá vendo? Então é uma condição bastante delicada e bastante importante de ser revista. Tá bom? Dê uma pesquisada aí sobre Caxemira recente, tá? Matérias recentes, 2019, tá? 2019, 2020, que você vai ver coisa interessante. Beleza? Aí depois você vem na aula ao vivo e a gente conversa. Bom, a questão das Coreias, galera. Guerra das Coreias foi de 50 a 53, tá? Professor, por que é importante de lembrar a Guerra das Coreias hoje? Bom, galera, a Guerra das Coreias, ela representou nada mais do que a expansão soviética e a expansão estadunidense na Ásia, né? Olha aqui, ó, a China faz fronteira com o norte da Coreia, na época, norte da Coreia, não Coreia do Norte, tá? E o sul da Coreia aqui faz fronteira, né? Mas com aqui, ó, com o mar, né? Com a Península da Coreia e aqui pertinho o Japão. Então os Estados Unidos chegou na Coreia pelo sul, tá? A URSS chegou pelo norte, beleza? E aí você passa a ter dois governos, né? Duas influências, um comunista, apoiado pela União Soviética, e outro capitalista, apoiado pelos Estados Unidos. Resultado, bora dividir isso aí para evitar treta. E aí eles pegaram um paralelo 38, que é essa linha, que é um paralelo, então uma linha reta, tá? E falaram, ó, do paralelo 38 ao norte, beleza, a União Soviética que vai influenciar, é o governo influenciado por eles, enfim, a ditadura comunista coreana. Ao sul vai ser um governo influenciado pelos Estados Unidos com modelo capitalista. E aí você tem que lembrar o seguinte, nessa história toda é muito importante, tá, tanto para a União Soviética quanto para os Estados Unidos, provar que o seu sistema funciona melhor que o outro. Tá? Então uma Coreia do Sul forte, capitalisticamente falando, né, pujante, crescente no capitalismo, é uma prova, né? É um tapa na cara dos comunistas. É provando, ó, viu, galera? Olha aqui, ó, viu, Ásia? Ô, Ásia, tô provando para vocês que o meu modelo capitalista funciona. E a mesma coisa do ponto de vista soviético. Se a Coreia do Norte é um grande exemplo de funcionamento, aí ele fala, viu, galera, ó, tá vendo? O comunismo aqui que tá rolando, tá? Então rola essa tensão. Bom, em 1950, o que vai acontecer? Tá? A Coreia do Norte, né, sob o comando de Kim Il-sung, que foi o principal ditador por muito tempo, tá? Começou a militarizar o país e tal, e produziu uma invasão na Coreia do Sul. Né? Já que ele tinha o apoio da URSS e em 49 teve a Revolução Chinesa, olha as datas, em 49 a Revolução da China. Então eu tenho a URSS e agora um outro gigante que é a China, que também é comunista e que faz fronteira comigo. Ele se empoderou desse discurso e falou, porra, vamos para cima também que a gente consegue. E em 50, um ano depois, a Coreia do Norte, né, invade a parte sul, o norte da Coreia invade a parte sul, para assumir o controle, né? E aí começa a Guerra das Coreias. Os Estados Unidos, obviamente, vai intervir por quê? Porque ele não poderia perder a área de influência ali, como eu falei para vocês. Se ele perde uma área de influência, ele se mostra fraco ali na Ásia. E se ele quer expandir a influência capitalista pela Ásia, isso seria bastante ruim, tá? E aí, essa guerra dura 3 anos, é extremamente violenta. Os Estados Unidos também não é mocinho nessa história, não tem mocinho. Os Estados Unidos agem com uma violência às vezes bastante desproporcional, tá? E destrói a Coreia do Norte, tá? Não só expulsa a Coreia do Norte da Coreia do Sul, como invade também a Coreia do Norte, tá? Aí eu te pergunto, tá? Na apostila, olha aí o mapa da apostila que tem as linhas de onde cada exército chegou, tanto, enfim, dá uma olhada aí na apostila que tem, tá? Da aula 42. Aí eu te pergunto, se eu te acuso de invasor, aí, beleza. Aí eu entro na guerra porque você é um invasor. Eu te expulso.
e aí eu invado seu território também, eu não estou ferindo também os acordos? Essa é a questão. Então, quando os Estados Unidos avança as linhas lá para frente, tá? Ele também está ferindo os acordos do Paralelo 38. E, na verdade, você não tem mocinho bandido nessa história, né? Você tem lados disputando a influência e um povo sofrido que pagou o preço dessa guerra. Beleza? Aí, depois de negociações, é estipulado os territórios da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, como vocês viram aí no mapa. Beleza? Só que a Coreia do Norte, como comunista, ela sofre sanções e bloqueios do mundo capitalista, e é construída a separação, e é construído toda a divisão ali, aquela divisão tensa que você viu na televisão várias vezes. Procura aí no YouTube, tem vários vídeos. Procura aí do Globo News, tem uma sériezinha bastante legal que eles vão lá na Coreia do Norte. Digita aí Globo News Coreia do Norte, é um documentário que eles vão lá na fronteira. É bastante legal, dá uma assistidinha ali que é curioso. Então é uma área bastante militarizada, porém ninguém pode usar armas. Então você vai ter um soldado norte-coreano aqui, um soldado sul-coreano aqui, os dois desarmados, e no meio a linha separando os países. Uma linha, professor, é literalmente uma linha pintada, tá? É muito curioso. Acha aí no YouTube, tá? Essa série da Globo News é bastante interessante. Como que é o nome da série? Esqueci. Globo News Sem Fronteira? Talvez. Dá uma olhada aí que você vai achar. Bom, e aí, galera, essa tensão com a Coreia do Norte, tá? Depois que acabou a União Soviética, ela continua. Por quê? Olha aqui, ó, tá? A Coreia do Norte continua investindo em militarização e é acusada de investir em tecnologias nucleares, beleza? E aí, os Estados Unidos, obviamente, continua com um discurso muito duro em relação à Coreia do Norte, tá? Qual é o ponto de crítica dos Estados Unidos? Olha aqui, ó, possíveis armas nucleares que o país estivesse desenvolvendo. Então é isso que os Estados Unidos reclama, beleza? Mas a Coreia do Norte, na prática, galera, não tem no exército uma ameaça prática e real. Olha o tamanho do país, um país sucateado, pobre, minúsculo, cercado ali de potências como a China, né? Cheio de áreas militarizadas ali, com Taiwan tem tropa americana, Japão tem tropa americana, enfim. Ou seja, não tem a menor condição da Coreia do Norte oferecer um risco real de instabilidade de hegemonia, tá? Instabilidade hegemônica não vai, tá? Só que, qual é a lógica da Coreia do Norte? Isso você tem que entender. A Coreia do Norte tem um regime específico, goste ou não, eles têm lá, tá? Bom ou ruim é o regime, é o país deles. E a grande questão da Coreia do Norte é que se eles não tiverem esse discurso duro, o que eles pensam? Que em qualquer momento o país, Coreia do Norte, vai ser encerrado por interferência estrangeira. Então eles mantêm esse discurso duro para garantir, tá, a sua existência como país, né? Então é tipo assim, eles geram um medinho, tá? E aí os outros países pensam duas vezes antes de simplesmente intervir lá dentro. Por quê? Porque esse país tem uma potência, por mais pobre que seja, ele tem como contra-atacar militarmente e causar danos que podem ser preocupantes. Não ao ponto de afetar a hegemonia, mas de causar danos econômicos e humanos que ninguém quer. Então, deixa estar. E aí fica só no blá blá blá, no discurso, né? Aí depende muito do presidente americano. Com o Trump, que tem um discurso mais duro, quer criar essa polarização mais intensa, comunismo, capitalismo, o Trump ele revive essa polarização boba de comunismo e capitalismo, né? Então, para reviver essa polarização, você não concorda comigo que não é legal eu lembrar que a Coreia do Norte é comunista malvadona? Então, aí ele traz esse discurso para fortalecer a polarização dentro do país, e aí ele vai ser o presidente que salva os Estados Unidos da ameaça comunista também, né? Então isso passa a ser uma pauta bastante importante. Beleza? Olha aqui, ó. Aqui tem um resuminho, né, que eu coloquei aqui para vocês, tá? Eu vou deixar esse em PDF para vocês lá no plural, beleza? E aí, isso aqui tudo eu já falei, né? Bom, aqui é um mapinha interessante que mostra a área de alcance de algumas possíveis armas de lançamento de mísseis que a Coreia tem. Tá vendo? Ó? Se esse mapa for correto, então significa, tá, que a Coreia do Norte poderia atingir até a pontinha do Alasca
parte da Austrália, Japão e tal, Índia, né? Então é um raio bastante interessante de mísseis de longo alcance, tá? Enfim, na dúvida, né, é melhor que ninguém lance míssil nenhum. Beleza, galera? Bom, e aqui, como eu falei para vocês, para a gente terminar, falar rapidinho do conflito do Vietnã e correlacionar ali no contexto. Olha a data do conflito do Vietnã. Ó, deixa eu me aumentar um pouquinho aqui. Bom, a Guerra do Vietnã começou em 55, 2 anos depois da Guerra das Coreias, tá? Então você tem que pensar o seguinte, os Estados Unidos estava lá, pô, a gente interviu na Coreia, deu certo, que ele, né, deviam estar inflados com a questão da hegemonia ali, militar e tudo mais. Então, mesma história, tinha um país dividido, norte comunista, sul capitalista, né? Então, o que eles resolveram fazer? Vamos intervir na guerra a favor do sul, para poder expulsar os Coreia do Norte, o Vietnã do Norte, fazer um Vietnã só capitalista. Então, o que acontece? A República Democrática do Vietnã, o Vietnã do Norte, tá? Passa a ser inimiga do Vietnã do Sul e dos Estados Unidos. Bom, só que esse conflito foi bem mais complexo. A gente está falando aqui de florestas densas, ó, durou 20 anos de ocupação, tá? Os Estados Unidos não deu conta de lutar na região, tá? Não deu conta, foi terrível, muitas baixas, um conflito que era para ser rápido e durou muito tempo, tá? Isso aí ele perdeu o apoio da população americana e aí, galera, foi só decadência, tá? Muito dinheiro gasto, muitas mortes de americanos, muitas mesmo, tá? O que aconteceu? A guerra foi perdida pelos Estados Unidos, ou seja, o Vietnã do Norte ganhou dos Estados Unidos. Tá? Olha que vexame, um país pequenininho, pobre, ganhando da superpotência Estados Unidos. Tá? É isso que ficou. Inclusive a saída dos americanos da região foi vexatória, né? Os caras literalmente fugindo, jogando helicóptero no mar, tá? E com os Vietcongs, os vietnamitas do norte chegando para ocupar a embaixada. Foi uma cena deplorável, beleza? Então, o Vietnã, a Guerra do Vietnã significou que nem sempre a potência imbatível, ela vai ser imbatível, tá? Ou seja, a superpotência, ela pode perder dependendo do contexto, tá? E nem sempre a população vai apoiar plenamente essas incursões militares. Então, da década de 70 para cá, tá? Isso foi bastante importante. Da década de 70 para cá, na Guerra Fria, as tensões reduziram, as coisas foram se acalmando, tá? E uma guerra como a do Vietnã, como a da Coreia, ficou cada vez mais difícil de ocorrer, beleza? Por parte dos Estados Unidos, principalmente, que não queriam mais perder recursos com isso. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!